O anúncio de Donald Trump em taxar em 25% a importação do aço brasileiro pode pressionar a siderurgia nacional, com risco de baixar a produção, cortar empregos e subir o dólar no Brasil. Confira o anúncio do presidente dos Estados Unidos. It's, as I said, it's reciprocal. So if they raise it a little bit, then we raise it automatically. So I don't think it helps for them to retaliate. Protecting our steel and aluminum industries is a must, and today I'm simplifying our tariffs on steel and aluminum so that everyone can understand exactly what it means. It's 25% without exceptions or exemptions. So if it's made in the United States, there is no tariff. All you have to do is make it in the United States. We don't need it from another country. As an example, Canada, if we make it in the United States, we don't need it to be made in Canada. We'll have the jobs. That's why Canada should be our 51st state. We'll bring back industries, and we'll bring back our jobs, and we'll make America industry great again. So essentially, we're putting on a 25% tariff without exception on all aluminum and all steel. But we'll be talking about other subjects like cars. We'll be talking about drugs and pharmaceuticals. We'll be discussing chips, and we're going to be doing some other things in addition to that, all which will bring in a lot of jobs into our country. Ao todo, o Brasil é citado 25 vezes no documento de 20 páginas. O que não se viu até o momento é um patriota criticando o presidente americano. Nenhum meme, nada, nem os representantes do estado de Minas Gerais, que pode ser um dos mais afetados pela medida, nada. Onde está Romeu Zema ou Nicolas Ferreira, que viajou aos Estados Unidos para comemorar a posse de Trump? O estado de São Paulo também é outro estado que pode ser prejudicado pela medida, mas o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que comemorou a vitória de Trump, sumiu. E Bolsonaro, o inelegível, que costuma bater continência para a bandeira dos Estados Unidos, está mais preocupado em acabar com a lei da ficha limpa e aumentar a impunidade de políticos no Brasil. Onde está Eduardo Bolsonaro, que foi barrado na posse de Trump ao lado de Michele Bolsonaro e ficou na rua de Washington passando frio? E os mais de 20 deputados que foram aos Estados Unidos para acompanhar a posse de Trump e assistiram pela TV, como Carla Zambelli, Bia Kicis, Cabo Gilberto, Gustavo Gayer, Mário Frias, Marcel Van Hatten? O senador golpista Hamilton Mourão minimizou as medidas adotadas por Trump que podem prejudicar o país. Em primeiro lugar, a gente tem que analisar tudo o que acontece a partir dos Estados Unidos hoje com a devida calma. Em primeiro lugar, porque o presidente Donald Trump está usando o poder que ele tem econômico e político no sentido de atingir os objetivos que ele traçou a partir vamos dizer assim, das propostas de campanha dele. O principal deles, na minha visão, é exatamente reconstruir parte da indústria nos Estados Unidos, que com a globalização que aconteceu, perdeu sua importância. Agora, óbvio, para o Brasil, que é um país produtor de aço, né, exportador, a gente tem que aguardar e ver até onde irá o impacto, né, dessas tarifas, qual será a realidade em relação ao nosso país. Já enfrentamos isso durante o governo do presidente Bolsonaro, tivemos que negociar, né? Então é uma tática de negociação, né? Então é uma tarifa elevada, o Brasil tem uma exportação, vamos dizer assim, que é importante para os Estados Unidos, desses itens. A nossa indústria do aço, ela trabalha abaixo da capacidade dela, é um dos poucos setores no Brasil hoje que tem ainda capacidade para se desenvolver mais, para vender mais, e perdendo o mercado é ruim para ela. O analista político do UOL, Josias de Souza, comparou esta medida de Trump com a do primeiro mandato. Bom, não é, né, Fabíola? Agora, como realçou o Jamil, é preciso aguardar para ver até que ponto essas medidas adotadas pelo Trump, mais draconianas do que aquelas que ele havia implementado em 2018, até que ponto isso vai ficar em pé, porque o mercado americano precisa de aço, né? E o Brasil responde por 15% desse suprimento. E lá atrás, a gente deve sempre levar em conta o que já aconteceu, porque estamos falando de uma gestão anterior do próprio Trump, né? Então não dá para analisar o que está acontecendo agora sem atrasar um pouco o relógio.
porque a análise do que se passou lá atrás recomenda uma certa prudência em relação ao que se passa agora. Lá no início de 2018, no primeiro mandato do Trump, ele impôs também tarifas de 25% sobre o aço, e naquela época o alumínio foi taxado um pouco, numa tarifa um pouco menor, 10%, né? Mas 2 semanas depois, ele já informou para a União Europeia e para 6 países, entre eles estava o Brasil, que as tarifas seriam suspensas até que fossem concluídas as negociações que foram abertas naquela ocasião. Dali a alguns meses, o Trump substituiu a tarifa por cotas. O Brasil, por exemplo, passou a exportar, só que foram estabelecidas cotas. Antes do final do ano, nem cota havia mais. Estamos falando de 2018, né? Então, diante da premência da indústria americana por aço, a Casa Branca, na ocasião, sob o Donald Trump, concluiu e baixou lá providências, decretos, dizendo que se fosse comprovada a falta da matéria-prima, a falta do aço no mercado interno, aí a indústria americana poderia comprar o produto do Brasil sem cotas, sem a tarifa de 25%. Então, na prática, naquele ano de 2018, não houve um grande prejuízo. Houve uma redução inicial, na casa ali de 5, alguma coisa, quase 6% de queda na exportação de aço do Brasil, lá em 2018. E depois, mais para o final do ano, as coisas se equilibraram, porque exportou-se um pouco menos de aço, mas como o preço subiu, então, no volume, a exportação acabou sendo até um pouco mais do que tinha sido no ano anterior. Então é preciso aguardar para ver agora o que é que vai fazer o Trump, porque o mercado interno precisa desse aço. A indústria automobilística nos Estados Unidos precisa desse aço. E o Brasil, como já realçamos, a gente vem realçando desde ontem, é o segundo maior fornecedor de aço do mercado norte-americano, né? Então não dá para simplesmente dizer, vou taxar, acabou, passa um ferrolho aqui na balança comercial, não entra mais. E aí, o que é que vira nos Estados Unidos? Isso tem um efeito inflacionário. É preciso lembrar sempre que o Trump se elegeu prometendo acabar com a inflação, não era nem reduzir. A inflação foi a plataforma de governo dele. Ele pegou no calcanhar do Joe Biden, que embora tenha puxado a inflação para baixo, o Biden teve que lidar durante a campanha dele com a imagem inflacionária. E ele acabou perdendo, em grande medida, os democratas, representados no final das contas pela Kamala Harris, perderam a eleição, um pouco por conta da inflação, outro pedaço por conta da leniência com que trataram as fronteiras lá com o México, mas a inflação estava no centro, no epicentro da campanha. E agora ele simplesmente, como disse, passa um ferrolho ali na balança comercial e ignora os efeitos inflacionários, porque vai aumentar os produtos nos Estados Unidos, vai ter um efeito inflacionário. Então, é preciso ver até onde ele vai, Fabiola. Daí a necessidade de analisarmos com uma certa prudência esse catastrofismo, vai ser uma grande catástrofe para o Brasil. Será que ele vai manter? Se ele mantém, aí o prejuízo é maior, mas a própria diplomacia brasileira está pisando em falso, analisando o terreno e sugerindo que seja aberta imediatamente uma negociação com os Estados Unidos, que eu acho que é o melhor caminho. Hoje a diplomacia brasileira, e ela é tarimbada nessa matéria, né, precisa abrir um canal de negociação com o governo Trump, né, e parece ser esse o objetivo. O tarifaço de Trump também impacta fortemente a Argentina, do presidente de extrema-direita, Javier Milei. Na análise política do correspondente em Buenos Aires, Ariel Palacios revela que Milei está em silêncio